A gente conversa agora sobre esse primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, irmã da vereadora Marielle Franco. Olá, ministra, uma boa noite, seja muito bem-vinda. Já começo te agradecendo pela disponibilidade de falar aqui conosco. O que você pode trazer para a gente sobre esse primeiro dia de julgamento e principalmente sobre a postura dos advogados dos réus que estavam tentando desqualificar a colaboração premiada de Rony Lessa? Boa noite, primeiro um prazer e uma honra estar aqui também com vocês. Hoje foi um dia bem exaustivo, né? Mas um dia onde a gente conseguiu ali esperançar que de fato a gente tenha alguma resposta, algumas outras respostas nesse caso, né? Foi difícil ouvir algumas falas, principalmente ali da defesa dos acusados, onde muitas vezes eles não somente pareciam que estavam falando de um pedaço de folha de papel, né? Algo assim muito comum, muito simples, mas ao mesmo tempo também entendendo que esse é o papel profissional deles, mas enfim, pra gente enquanto família não foi fácil, né? Não foi nenhum momento fácil, né? Meu pai, por exemplo, quando acabou o julgamento, ele fez uma fala que me marcou muito, né? Meu pai, abre aspas, ele falou, parecia que só faltava eles dizerem que a Marielle foi culpada por estar ali. Então foi um dia difícil, um dia exaustivo e que a gente espera que amanhã a gente tenha algumas respostas. Ministra, uma boa noite da minha parte também, infelizmente, para tratar sobre essa morte da sua irmã, do motorista dela, que é bom lembrar, foi em 2018, março de 2018. Apesar de imaginar que amanhã será um dia de alívio, como que você olha para tudo isso e vê que no nosso país se demorou todo esse tempo para se chegar aos mandantes do crime, lembrando sobre as idas e vindas da investigação, sobre as corrupções durante a investigação. Como é que você imagina o dia de amanhã, fazendo esse retrospecto de todos esses anos? Sim, é impossível a gente não chegar amanhã, nesse segundo dia de julgamento, tendo ali os votos, que acontecerão, sem lembrar de tudo que a gente passou desde 2018, né? Óbvio que teve um processo exaustivo, óbvio que teve um processo longo, um trabalho de muita gente pra gente chegar até aqui, mas é impossível a gente também não demarcar esse lugar sabendo que é uma exceção que tá acontecendo com a minha família, né? Não são todas as famílias do Brasil que conseguem chegar a esse ponto e ainda existe muita certeza de impunidade quando as pessoas cometem crime como esse, né? Ou crimes, no plural até, como esse. Mas eu tenho certeza que tanto a minha família quanto a família do Anderson, quanto os advogados de defesa que têm nos acompanhado desde o início, estão acreditando nas instituições, acreditando no que vai acontecer. E eu não consigo dizer que a justiça vai ser feita plenamente, porque para mim, eternamente eu vou falar isso, né? A justiça mesmo seria se a Mari estivesse aqui. O assassinato da sua irmã, ele foi entendido globalmente como um ataque à democracia. Diante disso, esse julgamento que está acontecendo no STF, vocês acreditam que ele ajuda a restabelecer alguma confiança nas instituições após um homicídio claro aí que aconteceu por motivações políticas? Sem dúvida, eu acredito que sim, não somente por isso, Renata, mas também porque imagina você ser uma parlamentar eleita, né, com 46 mil votos, como foi a minha irmã, e você ouvir da fala ali do assassino dela, do executor do crime, que era mais fácil assassinar ela, né, aqui abrindo aspas da fala dele no dia do júri, do que qualquer outra pessoa. E aí, logo depois, você entende que possivelmente os mandantes sejam ali uma pessoa que fazia parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e outro que foi deputado federal, vereador, enfim. E que tríade é essa, né? Que bueiro foi esse que o caso da Marielle abre, que a gente vai seguir sem resposta, vai seguir na impunidade, vai seguir a sociedade achando ou entendendo que isso pode acontecer com outras vezes, né? Então, escancara várias camadas. Escancara a camada da violência política de gênero e raça, escancara a camada de achar que esses corpos, eles são descartáveis, né? Escancara essa tríade, né? Que relação é essa que um deputado, que uma pessoa do Tribunal de Contas tem com milicianos, né? Ainda assim sendo políticos, tem também com ex-policiais militares, enfim. Traz muitas coisas que eu acho que essa resposta precisa vir para a sociedade brasileira, para o mundo como um todo, porque a Mari se torna esse símbolo mundial, mas acima de tudo, para a democracia brasileira e para as famílias também.
Ministra, ainda pegando esse gancho, é possível ser um marco também a data de amanhã para que casos como o da sua irmã não ocorram, ou seja, que políticos, vereadores, principalmente no estado do Rio de Janeiro, não sofram a perseguição que a sua irmã sofreu de poderosos ligados a justamente crime organizado, milícias? Pode ser o início de algo muito grande? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vai servir de exemplo, sim. Hoje nós ouvimos, por exemplo, de um dos advogados uma fala que, para mim, enquanto cidadã carioca, enquanto hoje irmã de Marielle, estando ministra, é uma fala que todo mundo sabe no Rio de Janeiro, aqui abrindo aspas do advogado, né? Todo mundo sabe no Rio de Janeiro quem é miliciano, quem é bandido, quem é isso, quem é aquilo. Não. A outra fala dele foi: quem aqui nunca votou em nenhum miliciano que atire a primeira pedra. Então, você ouvir, né, falas como essa de advogados de defesa, né, de um caso tão importante como esse, tendo em vista que a gente está num estado onde a gente sempre fala, né, da importância do trabalho que a Mari fez, da importância de continuidade desse trabalho feito pela família, principalmente, é de assustar. Mas, ao mesmo tempo, a resposta que a gente precisa dar é, sim, óbvio, confiar nas instituições e esperar que, se de fato ficar comprovado e assim, né, o STF e as pessoas que ali estão à frente julgarem, que respondam e sejam culpabilizados pelos seus atos. O que esse caso da sua irmã evidencia sobre a necessidade de proteção a lideranças políticas, especialmente se a gente fala aqui de mulheres negras, ativistas de direitos humanos? O Estado não tem condições de dar esse aparato de segurança, de proteção mesmo a parlamentares como sua irmã, que estavam lidando ali com pautas bastante sensíveis? Com certeza a gente precisa pensar nessa proteção, né? Eu não entendo, Renata, te falando agora muito honestamente, assim, do fundo da minha alma como irmã, eu nunca entendi ninguém perceber ao redor da Marielle o tamanho que ela tinha, a maneira com que ela fazia política e não pensar nessa proteção, né? Eu não estou dizendo aqui de uma escolta armada, por exemplo, como outras pessoas tinham, mas eu estou dizendo aqui de entender que não é fácil quando você vai contra um sistema. E a gente, infelizmente, está aqui enquanto família para provar isso, né? Deveria existir, tem que existir. Nós, enquanto familiares, fazemos ainda parte do programa de proteção a defensores dos direitos humanos, mas ainda assim a gente não se sente segura. Infelizmente, né? São muitas as camadas, como eu falei, que esse crime escancara. E, ao mesmo tempo, hoje, por estar nesse espaço institucional também, são muitas as ameaças, as falas, muitas vezes a violência política chegando de várias formas contra mim, contra a família. Aniele, seguindo também nessa toada e pegando, obviamente, o caso como exemplo, a gente está falando hoje da senhora ministra, a sua irmã era vereadora, mas o quanto que a população carioca, defensores dos direitos humanos, líderes comunitários que lidam com justamente esse tipo de gente que está sendo julgada amanhã, como incentivar essas pessoas a continuarem denunciando, a continuarem participando e fazendo o seu papel na sociedade com medo, porque demorou tanto tempo para esses criminosos chegarem ao banco dos réus, o quanto que eles ainda podem colocar em risco a vida de pessoas que querem participar e que têm muito a ajudar na vida política. Muita gente me pergunta no dia a dia, né, de onde a gente tira coragem para seguir lutando, mesmo após a Mari ter sido assassinada, né? E aí eu acho que tem uma frase de Margarida Maria Alves que define muito isso. O medo a gente até tem, mas a gente não usa, né? Eu não estou aqui em condições emocionais e psicológicas para ser a melhor pessoa para falar ou dar qualquer conselho para essas pessoas, mas o que eu acredito fielmente é que quando a gente tem uma missão e quando a gente sabe e luta por um propósito coletivo, a gente acaba criando coragem para seguir em frente, seja onde for, seja com quem for, seja no lugar que a gente pense, né, e que a gente possa chegar. Eu acho que é isso que eu tenho falado e pensado dentro de mim diariamente, né? Quando eu cheguei ali no 14 de março e vi, e vira e mexe relembra as imagens de como encontrei minha irmã, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, não sabia o tamanho da nossa luta. Então, se tem algo que eu posso falar após esse dia de hoje, esperançosa para o dia de amanhã,
amanhã é que a gente não vai usar esse medo, pelo contrário, a gente vai seguir lutando por todas as mulheres, por todas as pessoas que acreditaram, que votaram na minha irmã, por todos os familiares, parentes, todos os amigos que cresceram junto com a gente, por tudo que representa a minha família, por tudo que representa a luta dos meus pais para criarem, né, eu, minha irmã, minha sobrinha, e essa coragem é o que fala mais alto. Mesmo, muitas vezes, vivenciando ódio, vivenciando ameaças, vivenciando momentos onde a gente nunca entendeu, né? Porque não dá para você normalizar o assassinato da Mari como foi, ainda assim há uma parcela da sociedade que ousou dizer que foi bem feito, né? Ousou nos xingar, ousou soltar fogos e comemorar o assassinato de Marielle. Então, isso tudo faz com que a gente, de fato, siga firme, lutando e esperançando por um país e um projeto político de país melhor, onde todos nós estejamos protegidos e protegidas. Sem dúvida, ministra, nós conversamos com a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Record News. A gente segue acompanhando esse caso, que a justiça seja feita. Uma boa noite, até mais. Obrigada a vocês também. Boa noite. Uma honra.